Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar agora sobre o retorno das atividades na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Os senhores deputados e deputadas estaduais retomam as atividades plenárias na segunda-feira, dia 5 de fevereiro, após o recesso parlamentar. Conforme previsto na Constituição do Estado, a sessão inaugural de cada ano legislativo é marcada pelo recebimento de apresentação de mensagem do Poder Executivo com conteúdo que trata de situações do Estado e aponta medidas de interesse do governo também. A primeira reunião ordinária do ano ainda não contará com a ordem do dia, ou seja, com aquela votação dos projetos de lei, o que deve acontecer somente no dia 6. Com o fim da pausa regimental, o Parlamento também reabre a agenda das reuniões das comissões permanentes, temáticas, sessões solenes e audiências públicas. Carlos Henrique, o que podemos esperar do retorno das atividades na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, na sua opinião? Do Estado do Paraná, eu não sei, mas eu gostaria muito de ser um parlamentar e ter também esse período de férias que eles têm, né? Se eu não me engano, tem uma no meio do ano também, né? E quando você olha, é claro que todo cidadão tem direito a regozijar das suas férias, né? Mas você vê aonde eles passeiam, né? Por onde eles passam, rapaz, são lugares maravilhosos, né? Europa, cruzeiros, né? E com certeza eu acredito que eles trabalham, né? Não sei se tanto quanto os meros trabalhadores aí, mas eles trabalham, então tem direito a regozijar essas férias. Mas eu gostaria que eles tivessem muito mais empenho, ânimo, força de vontade para votar as matérias essenciais ao Paraná, né? Do que eventualmente eles planejam essas férias aí maravilhosas. E lembrando que nós teremos uma sessão itinerante, né, o Daniel Matos lembrou muito bem, agora no dia 30, em Arapongas, né, aqui pertinho, Arapongas. Minha cidade natal, minha cidade natal. É isso aí. Nasci Sua cidade lá. natal? Nasci lá. Tá bom. O senhor vai lá? Vou lá, meus pais são Vai de lá conferir a sessão itinerante? Não, a sessão não sei. O senhor vai lá só visitar a sua cidade, a sessão itinerante não, o senhor não vai. Então tá bom. O Calazans, esse ano nós devemos esperar algo que chame a atenção, porque nós estamos num período eleitoral, né? Os deputados estão voltando agora. Será que vamos ter algo assim que chame a atenção já no início, ou mais para frente, perto lá, onde alguns deputados vão ter que deixar de ser deputados para disputar as eleições? Acredito que não. Acho que esse fator, inclusive, é um fator de desmobilização na Assembleia Legislativa. Nós vamos ter muito discurso. A gente tem algumas situações que vão gerar embates na Assembleia Legislativa, uma delas que mexe diretamente com a vida de todo paranaense, na verdade não só dos paranaenses, né, que é o retorno dos pedágios. Então, esse ano a gente começa a sentir na prática como é que vai ficar esse modelo implantado pelo governador Ratinho Júnior, e certamente isso vai ser objeto de muito discurso, né, na tribuna da Assembleia Legislativa. Mas acho que tirando isso, Cosés, vai ser um ano de calmaria por lá, porque efetivamente os deputados vão estar dedicados ou às suas próprias campanhas como candidatos a prefeito ou aos seus apoios, porque é um momento decisivo, inclusive para a continuidade da vida política de boa parte dos deputados estaduais. Bom, Edivaldo Magro, alguns deputados vão, né, disputar o executivo em diversas cidades. A gente está vendo uma grande mobilização, aquela coisa toda, não é? Esse é um ano de eleições. Os deputados estão voltando agora. Isso atrapalha um pouco também o trabalho, na sua opinião, dos nobres deputados? Ano eleitoral, e eu acho que com certeza muitos deputados vão gazetear sessões para ir acompanhar os seus candidatos nos municípios, como já fizeram. Resta saber se vai ser tomada alguma medida com relação a isso. Então, acho que eu concordo com o Calazans, é um ano de tranquilidade, mas com o uso mais intenso dos microfones, até para fazer recorte para as redes sociais. Imagino que o próprio Ratinho esteja presente, que já é uma certa tradição, né, do chefe do Executivo, no início do ano legislativo, do período legislativo, seja como for, vai lá pessoalmente, faz um discurso, né, faz aquele salamaleque lá, que é próprio, né, dos protocolos da diplomacia entre os poderes. E normalmente leva um projeto de lei, talvez não polêmico, eu não acredito que esse ano nós tenhamos algum projeto mais polêmico, além do que já foi discutido, e concordo com o Calazans com relação ao pedágio. Imagino que em fevereiro começa as cobranças e a gente vai começar a ver a verdade dos pedágios. Eu andei aí na região esse fim de semana e eu observei que as estradas estão muito boas, né? Principalmente daqui
a Porto Rico, depois passei para o Alto Paraná, entrei ali também por Atalaia, e observei que existe uma condição bastante aceitável das rodovias, diferente desses trechos aqui para Cascavel. Então, o pedágio vem e a gente tem sempre aquele discurso, aquela sensação de que a coisa não vai ser como o discurso alimenta, né, quando se fala de transformação. Então, esse é um tema que eu acho que ainda vai render debate na Assembleia nesse início, assim que os pedágios começarem a funcionar, e alimentando aquele discurso, né? A oposição que continua fazendo o trabalho delas com muita competência, diga-se de passagem, e a situação. Lembrando que o Ratinho tem uma margem muitíssimo folgada de apoio na Assembleia Legislativa, muito parecido que Maringá tem aqui em relação ao Ulisses. Então, nada de novo no front, José. Pois é, eu fiquei surpreso que o senhor até que enfim concordou alguma coisa com o Calazans. Eu sempre concordo com o Calazans quando é uma pauta que seja... Você concorda, né? Então, eu concordo sempre. Sim. Concordo sempre. Sempre que Eu você só concorda, sei que você não... Só no só que carnaval você não você concordou, ué. Tá Agora tá eu tô tocando bumbo aí, não tem sentido. Não, tá certo. Eu também Não, acho. Zé, Não, eu olhei aqui. Calma, calma. Eu gosto olhei de aqui, clarineta são também. 55 dias de férias. 55 dias de Parlamentares férias. têm durante Tá o bom, ano. então.